Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Orlandir. Eu pretendo nessa pequena aula falar com você a respeito de dois assuntos importantes e que estão relacionados à nova ordem mundial que estamos vivendo. O primeiro é justamente a guerra ao terror e o segundo é a doutrina Bush. Muito bem, como vocês sabem, no dia 11 de setembro de 2001, nós tivemos o ataque terrorista às Torres Gêmeas e também um avião que acabou atingindo o edifício do Pentágono lá nos Estados Unidos. Gente, a partir daí houve um verdadeiro desespero. Era a primeira vez na história em que uma nação sofria, em especial os Estados Unidos, sofria um ataque e inicialmente ninguém sabia de onde vinha. Rapidamente descobriu-se que a autoria dos atentados seria o grupo Al-Qaeda, financiada e liderada até então por Osama Bin Laden. A justificativa da Al-Qaeda para o ataque era justamente uma retaliação à presença militar dos Estados Unidos na região do Oriente Médio. Só para relembrar, essa presença militar dos Estados Unidos e de potências do Ocidente, em especial dos países europeus no Oriente Médio, é bastante antiga. Remonta o fim do Império Otomano, logo após a Primeira Guerra Mundial, 1918, quando nós tivemos França e Inglaterra dominando a região, depois a descoberta de petróleo, mas talvez os dois motivos que estimularam a Al-Qaeda a fazer o ataque tenha sido a permanência militar do Ocidente em várias áreas, em especial após a criação do Estado de Israel na região da Palestina, que incomoda muito os árabes, né? O Estado palestino sendo tutelado por União Europeia, em especial por Estados Unidos. E também a presença dos Estados Unidos a partir da Guerra do Golfo, iniciada em 1991 contra o Iraque de Saddam Hussein. Correto? Então, pessoal, é o seguinte. A Al-Qaeda vai alegar retaliação da presença militar dos Estados Unidos na região do Oriente Médio. Por sua vez, o presidente dos Estados Unidos, George Bush, vai desencadear um processo que vai ficar conhecido como Guerra ao Terror. O que seria a Guerra ao Terror? Seria uma série de ações lideradas por Estados Unidos contra o que eles chamam de sistema terrorista internacional. A primeira atitude dos Estados Unidos foi justamente identificar os seus inimigos, os quais o próprio presidente Bush classificou-os como eixo do mal. Seriam países árabes, onde tinham grupos contrários a Estados Unidos e ao Ocidente, mas especialmente contra Estados Unidos. Os países que se encaixavam eram vários, um total de 9 países, mas só para citar alguns, ele citou o Iraque, o Afeganistão, Coreia do Norte, correto? E alguns outros países, mas a maioria desses países é de cultura árabe, ou de tradição islâmica, melhor dizendo. Bem, essa guerra contra o terror vai ser conhecida mais tarde como doutrina Bush. O que foi a doutrina Bush? Que a partir dessas orientações, dessa movimentação em resposta ao terrorismo internacional, nós vamos ter a chamada doutrina Bush, que vai orientar a política internacional externa dos Estados Unidos. Então, na verdade, é uma reorientação da política externa dos Estados Unidos. Mas isso vai ter influência não só na política externa dos Estados Unidos, mas vai estimular algumas políticas internas de muitos países, com argumento de combate ao terrorismo em seus territórios, também com o argumento de combate a narcotráfico e ao crime organizado e até os crimes de corrupção. Muito bem. A doutrina Bush, então, vai reorientar a política externa estadunidense. Ela vai ter como pilar principal a chamada guerra preventiva. Essa foi uma invenção desse período.
Ninguém nunca tinha ouvido falar em guerra preventiva. O que seria, a princípio, guerra preventiva? É aquela ideia de que, onde eu detectar uma possível ameaça, eu estou autorizado a atacar e depois é que eu comprovo se realmente eu tinha razão ou não. Ou seja, guerra preventiva. Ataca e depois explica se tinha razão ou não de ter atacado. Preste atenção que essa proposta ela fere de morte algumas convenções e tratados internacionais em caso de invasões e guerras e, sobretudo, as diretrizes do Conselho de Segurança da ONU, que é o órgão mais importante nas relações interestatais entre os países. Muito bem. Em torno dessa ideia do ataque ou da guerra preventiva, em 2001, Estados Unidos invade o Afeganistão, sob o argumento, claro, de que o Afeganistão seria um dos países que apoia organizações terroristas. Em 2003, mesmo sem autorização do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos levantou a hipótese de que o líder iraquiano Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. Mesmo não comprovando, mas diante da guerra preventiva já estabelecida enquanto política estadunidense para o mundo, Estados Unidos, mesmo ao arrepio, mesmo contra as determinações do Conselho de Segurança da ONU, juntamente com seus aliados, fazem um ataque ao Iraque em 2003. Agora, essa política externa também vai ter repercussão internamente. Dentro da sociedade estadunidense, nós vamos ter um decreto que vai ser conhecido como Lei Patriótica. Esse decreto autorizava que o governo americano pudesse espionar o cidadão, espionar os e-mails, correspondências eletrônicas, senhas, e isso dentro da tradição de liberdade lá dos Estados Unidos da América, isso seria uma afronta jamais aceitada. Porém, o próprio governo dos Estados Unidos vai usar essa arma para dizer o seguinte: o Estado está protegendo o seu cidadão. Então, o cidadão tem que aceitar a invasão de sua privacidade e a quebra de seus direitos individuais, que faz parte de direitos civis da Constituição norte-americana, em nome de uma segurança maior que a guerra contra o terror. Então, as pessoas tiveram suas intimidades devassadas com a própria autorização do governo dos Estados Unidos. E o pior, gente, em muitos casos, inclusive sem mandados judiciais e sem autorização da justiça. E sem as pessoas estarem sofrendo processo judicial regularmente. Então, pessoal, essas ideias vão mudar radicalmente a política interna dentro dos Estados Unidos também. Portanto, a doutrina Bush, ela vai ter uma repercussão interna na política da relação do Estado com o cidadão norte-americano e, ao mesmo tempo, o próprio Estado vai usar essas informações para espalhar o medo e a insegurança perante a opinião pública. Portanto, neste caso, pode-se até dizer, se a gente pegar aquela definição que eu fiz numa outra aula sobre terrorismo de Estado, poderíamos dizer que, com a lei patriótica, Estados Unidos, o Estado americano, estaria ofendendo, ou praticando, melhor dizendo, atos terroristas contra os seus próprios cidadãos. A verdade é que depois desses fatos, a política internacional e de combate ao crime e ao terrorismo nunca mais foi a mesma. Um abraço e até a próxima.